Irmãos, hoje a gente vai tratar sobre o assunto a direção de Deus para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Como que Deus dirige os passos do homem, como que Deus então leva-nos a uma direção adequada e correta. Então nós vamos ver algumas implicações disso na palavra do Senhor. Lembrando que em João 6,45, o Senhor Jesus ele disse assim: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, uma forma que o Espírito Santo nos guia para termos uma convicção real de regeneração é quando então nós começamos a ter um coração conquistado pela palavra do Senhor, para que possamos ter o desejo de ler as Escrituras não como uma obrigação, mas como um desfrute, como um deleite, como o Salmo 119 diz: ó, quanto amo a tua lei, é meu prazer todo o dia. Então, cada manhã, tarde e noite, que tenhamos prazer em ler as Escrituras. Por que eu digo isso? Irmãos, estamos vivendo uma época de apostasia. Falamos domingo passado que muitas pessoas que Deus já havia rejeitado ou cancelado estão fazendo o cristianismo funcionar na energia da carne. Quando eu falo energia da carne, é os eflúvios do emocionalismo. Tudo aquilo que é feito, irmãos, com emoção, com uma grande emoção, a ponto de fazer com que as pessoas, elas estão em busca disso, porque onde há movimentação, onde de fato Cristo e a cruz não é anunciado, é um perigo muito grande de corrermos riscos de morte eterna. Porque, irmãos, eu tenho visto ultimamente que nas ministrações nem a pessoa do Senhor Jesus, ela sequer é mencionada. Então, como que esses homens serão dirigidos pelo Senhor se recusam a dar ouvido à palavra de Deus? Em Jeremias capítulo 5, versículo 30, vai dizer que os sacerdotes e os mestres, eles andam de mão dadas dominando o povo, profetizando aquilo que é o engano do seu próprio coração e não o que vem da boca do Senhor. Mas aí a palavra ela diz o seguinte: e é isto que meu povo deseja, ser enganado. Está me compreendendo, irmãos? Então, como discernir nesses dias do fim, nesses dias maus, aquilo que é do Senhor e aquilo que é da alma, que é da carne? É pela palavra de Deus. Hebreus 4,12 vai mostrar para nós que a palavra de Deus, sendo ela viva e eficaz, porque temos um Cristo vivo, e a palavra dele é penetrante. Todas as palavras que o Senhor Jesus proferiu, que estão registradas, são palavras que atingem o nosso coração, que penetra em nosso coração, que vai fazer ali nunca contra a nossa vontade. Ela penetra, ela chega a bater na porta e envolve todo o nosso coração, mas se nós não abrirmos o coração à palavra, nós vamos estar resistindo o Espírito do Senhor. Irmãos, e vocês sabem, aqueles que resistem à própria palavra, aqueles que muitas vezes tentam ou procuram entender a palavra, nunca conhecerão a Deus por revelação. Estão buscando a Deus, estão buscando a Deus, estão buscando a Deus, e quando morrerem, irão perecer, porque nunca desejaram conhecer os caminhos do Senhor. Como disse Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, Senhor, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça. E mais para baixo ele diz o seguinte: Senhor, mostra-me a tua glória, toda a tua realidade, mostra-me, revela-me. A palavra mostrar ali tem uma raiz hebraica que diz o seguinte: revela-me a tua glória. Então Deus revelou os seus caminhos a Moisés e revelou a sua glória a Moisés também. Lá no Monte da Transfiguração, quando estava lá aqueles 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, também estava ali Elias e Moisés. Então Moisés pôde contemplar em realidade espiritual toda a glória do Senhor
que estava vedada ali na pessoa de Cristo. Isso é maravilhoso para nós. Então, irmãos, hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre como ou qual é a direção de Deus para as nossas vidas e como que Ele vai nos dirigir ao caminho adequado, dirigir os nossos passos, porque o Senhor não vai dirigir, irmãos, pessoas que de fato não são filhos dEle. Ele não tem nenhum compromisso com o mundo, com pessoas que não o desejam, que o rejeitam. Então o Senhor, de alguma maneira, aqueles filhos amados que ganharam uma experiência de regeneração, que passaram pela obra na cruz, que morreram e ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a sua vida, o interesse de Deus o Pai é dirigir esses filhos a um conhecimento mais profundo dEle e a conhecer também os seus caminhos, nos quais Ele nos dirigirá por esses caminhos. É um caminhos que muitas vezes é cheio de ondulações, caminhos íngremes, mas em todos esses caminhos nós temos a paz, neste mundo. Isso é maravilhoso. Então vamos ver o primeiro texto em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. E vamos meditar um pouquinho. Lendo esse versículo aqui, irmãos, você vai descobrir também porque existem muitas pessoas evangélicas que muitas vezes passam por depressão, por desconhecer o caminho do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor tem o maior prazer em dirigir os seus filhos, mas para vermos os caminhos dele precisamos de luz. E qual que é a luz que ele vai mostrar para nós? Salmo 105, 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E essa mesma palavra que é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. Quando fala meus caminhos ali, é que a luz do Senhor vai brilhar e vai abrir, vai clarear os meus caminhos para que eu possa trilhar por eles. Então, o profeta Jeremias, o Senhor dizendo aqui através do profeta Jeremias, ele disse assim: eu sei. Essa palavra eu sei, irmãos, isso nós temos que, sempre que lermos as Escrituras Sagradas, termos uma profunda convicção de que nós também sabemos. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Olha que versículo interessante aqui. Não cabe a nenhum homem determinar o seu caminho. Queridos, esse versículo aqui, ele é contundente. E para os filhos de Deus, quando há uma resistência em ser dirigido por esse caminho que o Senhor tem determinado para nós, quando nós queremos ir para outro caminho, nós vamos ver depois em textos posteriores como que o Senhor então nos faz nós andarmos pelos seus caminhos. Porque na vida cristã, muitas vezes, quando nós não consultamos o Senhor, não buscamos a sabedoria do alto para caminhar, trilhar esse caminho, nós começamos a andar por caminhos que são caminhos tortuosos. O Senhor, então, Ele vai nos corrigir e trazer para esse caminho. Agora, à medida que a nossa relação com o Senhor, ela vai se tornando mais íntima, quando o Pai então começa a revelar o seu coração para nós, como está revelado nas Escrituras Sagradas, para isso se faz necessário nós termos uma disposição para lermos a palavra, irmãos, até termos prazer em ler a palavra, porque eu sei que não é fácil, porque nesse mundo agitado, e nós somos aquilo que nós comemos, o que nós temos comendo no dia a dia? Então, as cores deste mundo são das mais diversificadas. É multicolorido este mundo. Como a graça, ela tem muitas formas. O mundo tem as suas muitas cores. E tudo isso é para tirarmos o foco de Cristo. Nós nos alimentamos muito mais das cores do mundo. Quando eu falo cores do mundo, é tudo o que há no mundo que nós temos como algo preferencial para nós. Então, aquilo nós estamos alimentando, então nós estamos entulhando os nossos ouvidos,
enchendo as nossas almas de coisas que o Senhor não está envolvido, então precisamos ser como Maria, irmã de Marta, pessoa de uma coisa só. O Senhor Jesus disse para Marta, sua irmã: Maria escolheu a melhor parte, uma coisa, sentar aos meus pés para ouvir as minhas palavras, e isso não vai ser tirado dela. Isso é muito interessante, irmãos. Então, são pessoas que não negociam a palavra, são pessoas que consideram o Senhor, a sua palavra, acima de tudo, como o próprio Senhor quer que nós o consideramos, porque Ele diz que magnificou a sua palavra, aliás, o seu nome e a sua palavra acima de tudo, porque Deus está acima da sua palavra. Entende, irmãos? Mas em que sentido que Ele está acima da sua palavra? Lembra dos 10 mandamentos que Ele deixou para nós? E um deles é: não matarás. Mas e quando Deus manda matar? Ele não pediu para Saul matar lá os amalequitas? Então Ele diz que eu mato e faço viver, mas Ele é Deus, Ele está acima da sua palavra, né? Então quando nós odiamos, nós estamos sendo assassinos e matamos as pessoas com palavra. Mas esse versículo aqui, irmãos, é muito interessante. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha, ou dirigir os seus passos. Então, irmãos, nós não temos capacidade, nem mesmo o ímpio, de determinar o seu caminho, nem de dirigir os seus próprios passos. Todos eles dependem do Senhor, porque na pessoa de Cristo tudo subexiste. Ou seja, em outras palavras, sem Ele nos sustentar, ninguém seria capaz de se manter nem de pé. Então, graças ao Senhor, que Ele tem sido tão misericordioso, irmãos, principalmente nesses dias do fim, tem nos dado tantas oportunidades para ouvirmos a sua palavra, mas muitas vezes temos uma alma irrequieta, que nós gostamos de barulho. Nós gostamos porque nós achamos que no barulho é que vai estar Deus, é naquela agitação toda que vai estar Deus. Não está. Só você lê Elias capítulo 18, lê Elias, 1 Reis capítulo 18, vocês se recordam? Quando Elias estava naquela caverna, ficou deprimido porque estava sendo perseguido por Jezabel. Ele entrou naquela caverna e ali ficou durante algum tempo, deprimido, pedindo até a morte para ele, um filho de Deus. Então o Senhor foi tratar com ele, trouxe comida para ele, deu sono para ele. Sonoterapia é um grande remédio para pessoas deprimidas. Sonoterapia. Dormiu. Então o Senhor alimentou Elias. Aí depois era a hora de o Senhor então tratar com Elias, falando com Elias. Então veio primeiro aquele terremoto, tremendo tudo. Elias diz: é o Senhor. Saiu para ver. A palavra fala que o Senhor não estava no terremoto. E depois veio aquele fogo. Os crentes gostam de fogo, é o fogo, aquela coisa toda, mas o Senhor não estava no fogo, embora o nosso Senhor é um fogo consumidor. Veio aquele vento impetuoso arrastando tudo, ele saiu para ver, não era o Senhor. Depois veio aquele cicio, sereno, tranquilo, suave, era o Senhor. Então ele foi falar com Elias. Irmãos, precisamos de ter uma alma quieta, livre de preocupações. Mas como viver neste mundo sem preocupações? Como viver neste mundo sem ter uma agitação no nosso interior? Queridos, se o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, que habita em nós, vive em nós, se Ele, que é a nossa paz, se Ele, que é a nossa mansidão, não conseguir fazer com que a nossa alma se aquieta, precisamos fazer uma investigação sobre a palavra, se nós descansamos na suficiência das Escrituras, se nós cremos de fato nas Escrituras Sagradas, se nós cremos que fomos regenerados de fato, ou então, irmãos, temos que buscar diante do Senhor o que está acontecendo conosco.
Porque Cristo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a nossa paz, Ele tem poder para nos dar uma paz imperturbável. Então a alma precisa se aquietar na companhia do Senhor que mora dentro de nós. Irmãos, não importa as circunstâncias, porque Ele disse, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, que Ele nos daria paz em todas as circunstâncias, em todas elas, teremos a paz. A paz é a presença dEle em nós, nos dando esta serenidade, essa tranquilidade. E Ele sempre, estou dizendo aqui que nós não vamos ter muitas vezes uma agitação, uma ansiedade, mas é para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, cuidado de vós. Paulo fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, Cristo é a nossa vida. Por que está aflita, ó minha alma, diz o salmista, e por que inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, irmãos, não se distancie do Senhor, fique cultivando uma vida devocional com Ele, pelas manhãs, levanta um pouquinho mais cedo, tem um tempo ali, começa a orar 15 minutos, conversando com Ele, lendo um texto da palavra. Isto vai ser o teu suporte, o teu alicerce para todo o dia de agitação. Então, Ele habitando dentro de nós, aí nós vamos entender, verificar, perceber que Ele sempre vai dirigir o nosso caminho. Quando nós estamos andando por um caminho, que é um caminho um pouco distorcido, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai gerar em nós uma coisa chamada inquietação. É como que Ele nos alertando, iluminando com o seu alarme, aquela luz amarela do farol, do semáforo, piscando, cuidado, alerta. Aí não é interessante. Nós vamos ver depois o texto, que vai mostrar isso, quando nós começamos a ir por caminhos que nós, do ponto de vista humano, parece que é certo para nós, mas que Deus sabe que o seu final é caminhos de morte. Então, irmãos, não seja justo aos seus próprios olhos, não se autodirige pelas suas próprias vistas, dependa do Senhor nesse mundo. Você nunca vai errar, você vai ter uma vida de sucesso, uma vida onde o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado na sua vida. Não apenas cristãos, quando estamos reunidos como igreja do Senhor, é quando nós saímos daqui, o nosso culto começa, o culto da vida, onde o Senhor começa a nos dirigir. Irmãos, Ele vai nos dirigir em todas as circunstâncias. Ele vai dirigir o teu caminho, Ele vai dirigir os teus pensamentos, vai dirigir a tua fala, vai dirigir até a tua dor. Quando é colocado debaixo das mãos dEle, sobre a direção do Senhor, não vamos ter problemas com as dores. Ele vai nos dirigir no meio da tribulação. A palavra fala, escrevi até um artigo hoje de manhã, que o Senhor, Ele tem o seu caminho na tormenta. Até na tormenta, até nas tempestades, o Senhor tem o seu caminho para nós. Isso é maravilhoso. Então Ele deseja dirigir os nossos passos. Então, não cabe a mim e a você determinar o nosso caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Não estou dirigindo aqui, eu vou para lá porque é interessante. Não, irmãos. Vamos ouvir a voz do Senhor. Senhor, dirige os meus passos, por onde quer que eu vá. Esse versículo aqui, 23, que nós acabamos de ler, ela é importante porque nos lembra que nós não somos donos da nossa própria vida. Muito claro. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Porque, irmãos, nós neste mundo, ou nós somos do Pai, todo aquele que não é filho de Deus é filho do diabo, e será dirigido por Satanás. Os filhos de Deus, quem vai dirigir é o Senhor. Antes de sermos regenerados, nós fazíamos o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2. Então, nós éramos odiosos, odiávamos uns aos outros. Tudo isso não é um fruto
de uma pessoa que se diz muito boa. Não é. Então é o Satanás que vai dirigir o passo dessas pessoas para caminhos maus. Então a pessoa pensa que por ter uma moralidade, por não fumar, não beber, não se prostituir, pagar suas contas, ter sua família, eu sou uma pessoa maravilhosa, então acho que Deus vai me aceitar. Não vai aceitar, irmãos. As pessoas boas sem Cristo são as piores que tem. Pior muitas vezes do que um bandido. É bom para a sociedade, porque o governo não vai ter problema com aquela pessoa em alimentá-la numa penitenciária. Então ela vai ser uma moral, é muito interessante, mas isso não livra você do inferno, livra você da cadeia. Você vai ter louvor dos magistrados, de um monte de coisa, mas irmãos, o que adianta tudo isso? Moralidade. E muitos pensam que por ter uma moralidade e pensam nos seus conceitos religiosos de que, não, eu sou filho de Deus, então vive dentro de uma redoma ali, não, eu vou cultuar minha família em casa, porque o lugar, já ouvi pessoas dizendo para mim o seguinte: frequentei muitas comunidades aqui nessa cidade, mas nenhuma delas se adequou àquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, etc., mas não vai ter mesmo. Ele teve a ousadia de dizer o seguinte: a maioria das igrejas da nossa cidade são todas hipócritas. Não falei porque estava ali evangelizando essa pessoa, mas eu fiquei desejoso de dizer o seguinte: só faltou você ali, porque você talvez é um pior. Eu lembrei daquele fariseu: Senhor, graças a Deus, porque eu não sou como os demais. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo tudo quanto tenho, faço as minhas orações. E aquele pecador nem sequer levantava os olhos para o alto, mas batia no peito, dizendo o seguinte: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Jesus disse: esse desceu justificado para a sua casa. Aquele lá não. Aquele lá tem um conceito, uma expressão externa de uma religiosidade como que inalcançável. Jesus Cristo veio para a gente quebrada, veio para a gente falida, veio para a gente que não vale nada. Jesus Cristo veio para mim e para você, e morreu numa cruz, e nos incluiu na sua morte, irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e nós morremos com Ele. Sem a nossa morte com Cristo na cruz, não tem regeneração, não tem libertação do pecado. Aí nós vamos para as comunidades, muitos que a gente conversa, monte de anos frequentando, nunca nasceu de novo, nunca ouviu falar do novo nascimento. Eu ouvi uma vez um pastor lá, etc., que falou, mas nunca nasceram de novo, não sabe o caminho da salvação, e Deus providenciou esse caminho para nós, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, tem que passar por Cristo. Mas hoje Cristo está sendo esquecido em nossos púlpitos, ainda mais Cristo e a cruz, porque pregar Cristo e a cruz são verdades que o povo não quer ouvir. O povo quer: o que Deus tem para oferecer para mim, que Deus me abençoe o meu projeto, que Deus abençoe. Queridos, isso aqui é uma forma totalmente inadequada de enxergar a realidade do Senhor. Nós fomos regenerados para cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial, e o negócio do Pai é vidas. Aquela pesquisa que fizeram recentemente, que o Brasil é o país no mundo que está crescendo, e fala de uma forma abençoada, e muitos evangélicos, pode ser evangélicos, mas sem vida de Cristo, evangélicos vazios do Evangelho, que não experimentaram o novo nascimento, que nunca nasceram de novo, que são conduzidos pela cabeça dos seus líderes, dos seus pastores, que não têm levado as pessoas a Deus, ao Pai, a Cristo. E Paulo vai dizer em Gálatas 1, de 8 a 10, quando nós anulamos o Evangelho, ele disse assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Como que o povo serão dirigidos a Cristo e seu evangelho é anulado? Oswald Chambers diz que quando não pregamos Cristo e a cruz, nós somos traidores de Cristo, porque Jesus pediu para que nós não pregássemos outra coisa a não ser o evangelho. Então essas pessoas não serão dirigidas ao caminho da verdade, conhecer a verdade. Conhecer a verdade, irmãos, não tem como nós passarmos pelos portais eternos se não passarmos pela cruz. Jesus disse o seguinte: olha, é necessário que o Filho padeça muitas coisas. Ali padecer fala da sua morte e da nossa morte com Ele, que padeça muitas coisas e entra na glória. Ele está dizendo para nós: sem cruz não há glória, embora que se fale de glória, embora que aparentemente vivam a realidade de glória, mas vazios, sem ter uma convicção. Queridos, não brinque com a sua alma, ela é eterna. Imagina uma vida inteira você sendo um cristão idealista, ou um crente idealista, um evangélico idealista, mas que nunca ganhou uma experiência real com Cristo e a sua cruz. Qual é o seu caminho? Imagina no dia do julgamento. Vocês sabem que os julgamentos, todos eles são ali determinados pelas vias de fato. Eu já conversei com juízes e promotores que tive o privilégio de fazer algumas indagações e dizia para eles: meu amigo, eu acho que, eu também penso que é assim, mas temos que ir pelas vias de fato, temos que ir pelo que está escrito. E sabe o que Paulo vai dizer em Romanos 2,2? Que o julgamento, presta atenção, irmão, isso é importantíssimo, que o julgamento é segundo a verdade. Ah, mas eu aceitei Jesus, isso não é verdade. Aqueles que estavam diante dele naquele grande dia do julgamento: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizar em nome de Jesus. Porventura não expelimos demônios? Expulsaram demônios em nome de Jesus. Porventura não fizemos muitos milagres? Fizeram muitos milagres em nome de Jesus. Mas qual foi a resposta dele? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E para onde que eles vão? Senhor, mas nós comíamos na sua mesa, nós participamos da ceia do Senhor. Nunca vos conheci. Vocês eram religião, vocês buscavam seus próprios interesses. Há uma maneira de crer para ser salvo. Por isso que no reino de Deus não vai entrar multidão, vai entrar pequenino rebanho. Não tem mais o pequenino rebanho, Lucas 12:32, porque o Pai agradou em dar-vos o seu reino. Entende, irmãos? É pequenino rebanho. Por quê? Porque as pessoas não querem a verdade, elas querem sentir uns eflúvios da sua alma, se arrepiar, e é Deus. Às vezes Deus não está aí, irmão. Muito cuidado. Então, o homem não pode determinar o seu caminho, nem o que caminho dirigir os seus passos. Então nós não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Então nós devemos confiar no Senhor, para que Ele então nos guie. E Ele nos dá direção, não nas nossas próprias decisões, irmãos. Abram comigo, por favor, no Salmo 139. Vamos ler aqui os versículos, a partir do versículo 7. Então, Salmo 139, versículo 7. Olha que interessante, aqui ele faz duas perguntas contundentes. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Queridos, vocês sabem que há um grupo de pessoas que defende, o que é muito triste isso, no meio evangélico, muitos aí, pessoas de grande renomes, que defende que todo homem, toda mulher tem o livre arbítrio. Eu quero que vocês me mostrem onde é que está escrito isso, na Bíblia. O único homem que teve livre arbítrio aqui na face da terra, primeiro homem que pisou nessa terra, que caminhou nessa terra, foi Adão, lembra? Ele não nasceu criança, já nasceu um homem formado. O Senhor o formou, ele do pó da terra. Lembra o que Deus disse para ele lá em Gênesis 2, 16 e 17? O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim poderás comer livremente. Então, Adão, você tem livre arbítrio para escolher o que comer e o que fazer. Então, Adão tinha livre arbítrio. Deus deu a ele, mas ele entregou seu livre arbítrio quando comeu o fruto. Ele não comeu involuntário, ele comeu voluntariamente, sabendo. O que foi que aconteceu? Ele transferiu a sua liberdade de livre-arbítrio para o diabo. Então ele foi dominado pelo diabo a vida inteira. Todo ser humano que nasce neste mundo não tem livre-arbítrio, mas eu posso fazer o que eu quiser, induzido por Satanás para fazer a vontade dele. Jesus disse assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Então vocês acham que um escravo tem liberdade? Não. Ele pensa que tem. Satanás incutiu na mente das pessoas que elas podem fazer o que elas querem. Mas não é assim, irmãos. E quando nós nascemos de novo? Aí você conhece o Senhor, conhece o Evangelho da Graça, conhece o caminho que nos leva até o Pai, que é Cristo, creu que morreu e ressuscitou com Ele, Cristo é a sua vida, e aí você acha que você é livre? Mas Jesus não disse lá em João 8,36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós não sabemos o que fazer com a nossa liberdade. Quando somos livres em Cristo Jesus, se você quiser experimentar uma verdadeira liberdade, pegue a tua liberdade e coloque aos pés de Cristo. Diz assim para Ele: Senhor, o Senhor morreu por mim e me fez morrer contigo, e me deu a sua vida pela ressurreição. Eu sei que tu me amas. Eu sei que eu era um traste, mas que tu me alcançaste. E agora eu não sei o que fazer com a minha liberdade. Senhor, eu coloco a minha liberdade nas tuas mãos, em teus pés. Aí nós vamos experimentar o que é ser ou ter uma vida livre. Mas nós não somos, como diz muitos assim, nós temos livre-arbítrio porque somos cristãos. Agora não, Senhor. Paulo disse assim: sou escravo de Cristo, sou prisioneiro de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: por preço nos compraste, foste comprado por preço. Se nós somos comprados, mas se você é livre, você foi comprado de quem, de quem, por quê? Eu não era livre, mas em Cristo eu sou livre? Não, agora eu sou dele. Ele é meu Deus e meu Pai. Agora Ele quer dirigir os meus passos. Agora Ele precisa fazer com que realmente que Ele encontre em nós uma resposta de obediência a Ele. Até para a nossa obediência, Ele nos habilita a obedecer pelo Espírito que Ele colocou em nós. A obedecer, ouvir e cumprir aquilo que Ele disse, mas na força do Espírito, porque nós não temos condições. É mais ou menos assim. Abram comigo lá em Êxodo capítulo 21, deixa eu mostrar para vocês essa questão da liberdade, que ela é muito interessante. Êxodo capítulo 21. Irmãos, isso aqui você tem que comparar com a sua experiência de libertação em Cristo Jesus. Êxodo capítulo 21, a Bíblia diz assim:
A partir do verso 1: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça, ou seja, vai sair livre, palavra forro aqui. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão o seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, olha aqui, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Agora, ele vai servir para sempre por amor ao seu senhor, porque ele disse ali, mas eu te comprei, se você me serviu 6 anos, agora toma aqui a tua carta de alforria. Senhor, eu não quero a minha liberdade, e eu trabalhei 6 anos para ti, por obrigação, tu me compraste, mas agora eu quero trabalhar para sempre para o Senhor. Mas por que você quer? Porque eu te amo. E assim, irmãos, que deve ser a atitude de todo filho de Deus, se deseja ser dirigido pelo Senhor. O Senhor fez uma obra por mim e por você na cruz, Ele morreu por nós, Ele não obriga você a ir a Ele, Ele anuncia uma proclamação do Evangelho da Graça. Se você creu, então Ele deseja que você entregue tudo para Ele, para que eu e você sejamos servos por amor a Cristo. Como Paulo disse em 1 Coríntios, nós somos servos por amor a Cristo. Está vendo aqui o que se cumpriu? Aqui era literalmente, mas a nossa escravidão a Cristo é uma escravidão tão livre, é uma escravidão tão maravilhosa, porque o nosso Senhor, Ele nos trata muito bem, Ele nos ama, Ele veio ao nosso encalço, tirou o nosso pecado, nos fez livre, colocou em nós a vida eterna, colocou em nós vida que nós não tínhamos, colocou em nós sabedoria, inteligência, entendimento. Ele é tudo para nós, nos dá uma paz imperturbável, nos dá uma alegria que este mundo não pode nos conceder, irmão. É algo maravilhoso. Agora Ele quer nos dirigir o nosso passo. Mas como que Ele pode dirigir se nós não entregarmos as nossas vidas em Suas mãos, para que Ele então dirija? Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, lembra lá de Isaías 58, versículo 11, o que está escrito lá? Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Isaías 58, versículo 11, que diz assim, livro do profeta Isaías 58, versículo 11, olha que lindo, irmão. Então, diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Irmãos, então, Ele quer nos guiar, Ele quer nos dirigir, mas quando nós nos rendamos a Ele, para que Ele dirija os nossos passos por caminhos aplanados, o que nós vamos encontrar mais na direção do Senhor? Então Ele vai nos guiar continuamente, fartará a tua alma. Irmãos, quando nós lemos esse versículo aqui, você precisa ter um cuidado, em primeiro lugar, em pensar que a alma está relacionada ao campo das emoções. Ele vai fartar a tua alma, Ele vai fartar os teus pensamentos, Ele vai suprir todas as suas necessidades emocionais, todas as suas carências afetivas, todas elas. Fartará a tua alma, vai fartar todo o teu coração vai ter um desejo só, em amar o Senhor, em buscar o Senhor, em desejar ser guiado pelo Senhor, ser este escravo do amor pelo Senhor, para que Ele então possa determinar o seu caminho. Então Ele vai fartar a tua alma até em lugares áridos, de seca, lugares que, puxa vida, ontem nós falávamos aqui sobre a questão da tentação, que nós somos tentados em todas as coisas, como foi o nosso Senhor,
mas Ele que se vestiu de uma carne humana, o Deus que vestiu de uma carne humana, tem competência, porque Ele sabe das nossas tentações, das nossas provações, e Ele mesmo vai nos socorrer nessas tentações. Então, irmãos, nós vamos ter uma alma farta até em lugares áridos. E outra coisa, e fortificará os teus ossos. Não importa o tipo de situação que vamos enfrentar, nós vamos ter boa saúde. Ele vai fortificar os nossos ossos. Ponto e vírgula, o assunto continua. Olha que graciosidade. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, irmãos, essas águas aqui, ele está dizendo para nós que água aqui, claro, é uma figura linda da palavra de Deus, cujas águas jamais faltam. Há muitas pessoas, irmãos, que estão morrendo de fome dessas águas que é a palavra de Deus. Amós 8:11, buscarão a palavra lá e não vai encontrar. Irmãos, nós temos irmãos em alguns pontos do Brasil que creram no Senhor, na sua palavra, que estão vivendo vidas isoladas. Não consegue congregar, porque é insuportável. Você vai para um local de reunião e aquele local a palavra não é exposta, não é revelada. Vocês estão me compreendendo, irmãos? É difícil, não temos irmãos aí no Brasil que estão sedentos de ter esse tempo que nós temos aqui de reunião e não podem, porque estão morando tão distantes. Percebe? E às vezes nós temos tudo isso, nós às vezes não valorizamos aquilo que nós temos. Mas então, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Mas o princípio aqui é: o Senhor te guiará continuamente. Então, queridos, Jeremias 10:23, aquele versículo vai mostrar para nós que o Senhor é quem controla e guia tudo. A vida dos seus filhos, as nossas vidas estão na mão do Senhor. E é Ele quem nos direciona para caminho certo e quem nos dá sabedoria para tomar também as decisões certas e adequadas. Se nós estamos na direção do Senhor, buscando auxílio dEle, e para isso, irmãos, nós vamos encontrar tudo isso em Sua palavra. O Salmo 32, versículo 8, um salmo conhecido nosso, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Então Ele quer nos guiar, Ele quer nos dirigir, mas como que Ele vai me instruir? Então Ele vai usar uma pessoa para falar o seguinte: olha, o Senhor me falou aqui. Não é assim, irmão. Ele vai usar a sua palavra. Ele está dizendo aqui: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que interessante, Ele vai nos instruir e vai nos ensinar e vai estar conosco no caminho, para que sobre as vistas dEle, Ele vai nos dar conselho, vai nos aconselhar. Irmãos, que Deus maravilhoso. Você percebe o compromisso que Ele tem? Porque amor é exatamente isso, compromisso. Quantas e quantas pessoas nós vemos o seguinte: a paixão acabou, a química acabou. Mas é paixão e química, ela vai acabar mesmo. Mas o amor, irmãos, o amor ele é cada vez mais alicerçado. O amor, ele é o suporte para todo filho de Deus. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o amor incondicional de Deus. Esse amor, infelizmente, muito não tem desfrutado. Não, acham muito interessante, mas não procura desfrutar deste amor. O que amor é? Amor é cuidado. Quando Deus decidiu nos amar, Ele estava assumindo a responsabilidade de cuidar de cada um de nós. Você já viu esse texto? Efésios capítulo 5. Como Cristo faz com a igreja: alimenta a igreja e dela cuida.
Com o que Ele vai alimentar a sua igreja? Com Ele mesmo, com todos os recursos que Ele tem. Será que Jesus tem muitos recursos? Efésios 3,8, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando cremos no Senhor, irmãos, nós estamos seguros no Senhor, porque o efeito da obra na cruz, ela traz para nós, primeiro, paz e segurança para sempre. Então, nesse caminho que somos dirigidos pelo Senhor, você pode ter certeza, vai ter paz. E o Senhor Jesus, Ele enfatiza isso muitas vezes. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim, João 16:33, tenhais paz. No mundo passais ou tereis, não diz que não vai ter para sempre, passais por aflições. No caminho da cruz vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A minha presença vai com vocês e eu vou dar a vocês descanso. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou estar com vocês, eu vou aconselhar vocês, vou instruir vocês, vou guiar vocês. Sob as minhas vistas vou dar conselho para vocês. Fiquem firmes. Então, queridos, esse é o nosso Deus e Pai, bendito Deus e Pai. Então, quando nós damos um passo de cada vez, Ele como que segura nas nossas mãos e Ele nos dirige os nossos passos. Nós vamos caminhando com Ele e nós chegaremos ao nosso destino, irmãos. Vai ter muita trepidação. Jesus nunca diz que no caminho seria um caminho fácil. Ele fala da porta estreita, do caminho apertado, caminho de espinhos, caminhos de ondulações, caminhos íngremes, mas é com Ele e nós vamos chegar ao nosso destino. E se você começar a andar na direção errada, lembra que ele disse aqui no Salmo 32:8, sob as minhas vistas vai nos dar conselho? Deixa eu te mostrar como é que ele vai fazer conosco. Abra aqui em Isaías capítulo 30, Isaías 30, vamos ler o versículo 21, Isaías 30, versículo 21. A Bíblia diz assim, olha que versículo precioso, irmãos. Essa palavra quando significa que há uma possibilidade muito grande de nós nos desviarmos, sim. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Aqui, irmãos, é uma doce voz atrás dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, quando você andar pela direita, pela esquerda, caminhos um pouco tortuosos, você vai ouvir atrás de você uma voz, este é o caminho, andai por ele. Ele vai falar bem baixinho, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Mas o que significa atrás de mim? Aqui o profeta Isaías também vai dizer a mesma coisa, que o nosso Senhor nos ama tanto, que se vocês quiserem comigo aqui, Isaías 52, versículo 12, ele diz assim, esse ouvir a voz atrás dele, mas por que atrás de mim? Sendo que o Senhor não é aquele que vai adiante de mim? Sim, mas Ele te ama tanto que Ele protege você até na tua retaguarda. Isaías 52, verso 12, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, vanguarda, ir adiante é a vanguarda, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, você sempre vai ouvir atrás de ti, porque na nossa retaguarda, uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. É um caminho reto, um caminho aplanado, um caminho maravilhoso. Irmãos, essa matéria da direção de Deus é teoricamente muito fácil para crer, mas na prática ela tem sido difícil das pessoas aceitarem. Por quê? Pois ela é tremendamente contravertida nos ciclos sinergistas.
que estamos vivendo hoje, isto é, nos lugares onde vigora uma ideia de que o homem é quem determina os seus próprios caminhos. Não é. Quem determina os próprios caminhos é Deus. Vou citar para vocês 2 versículos que vai afiançar essa verdade aqui. O primeiro deles é Provérbios capítulo 20, versículo 24. Aqui vai mostrar, irmãos, que os passos do homem não é dirigidos pelo próprio homem, é pelo Senhor. Diz assim, Provérbios 20, versículo 24. A palavra claramente, ela expressa algo tão maravilhoso. Ela diz assim: os passos do homem, passos. Olha o detalhe, Deus é um Deus de detalhes. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Os passos do homem é dirigido por você e por mim? Talvez muitos pensam que sim, mas não é. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E quando o homem não entende o seu caminho, e é o Senhor quem o dirige, muitas vezes ele entra em depressão. Porque eu queria ir por aqui, mas eu estou por aqui. Às vezes, irmãos, às vezes tem muitos de nós, às vezes nós nem gostamos de nos reunir como igreja, mas quando o Senhor nos traz, é porque Ele está dirigindo nossos passos. Mas eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. E o responsável é a minha esposa, meu marido, que me trouxe para cá. Não é assim? E a gente fica deprimido, triste, mas o Senhor é quem dirige os teus e os meus passos. Como que você vai compreender o seu próprio caminho? Como poderá o homem entender o seu caminho? Eu não entendo por que eu estou aqui hoje. Porque o Senhor dirigiu os teus passos. Isso é maravilhoso, irmãos. Aqui em Provérbios mesmo, capítulo 16, vamos ver o versículo 9. Nós fazemos planos, nós objetivamos muitas coisas, mas quem vai dirigir os passos é o Senhor. Porque quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que isso significa? Significa que nós não temos vontade própria mais, irmãos. Embora nós temos, mas não temos. Porque quem dirige os nossos passos é o Senhor. Ele diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Está vendo aqui, irmãos? Quando nós nascemos de novo, Deus nos diz que jamais haveríamos de voltar para aqueles caminhos de trevas, caminhos da ignorância espiritual. Porque, irmãos, se de fato, a não ser que nós não nascemos de novo, porque você conhecer a doutrina do novo nascimento, conhecer o evangelho da graça, e pode até pregar isso, mas não ter isso como realidade espiritual, não significa que você é um filho de Deus. Então você vai andar em caminhos de trevas. Isso faz com que você futuramente vai ficar desanimado ou desanimada, não vai ter vontade de ouvir a palavra, porque você quer algo que venha fazer com que a tua alma fique: ai, eu senti a presença de Deus, é um arrepio, ai, que coisa linda, Deus. Isso é o diabo que quer, sentir, porque o justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. E as pessoas hoje gostam de sentir a movimentação, é o poder de Deus, eu estou aqui. Cuidado com isso, irmãos. Você quer sentir isso? Vai num estádio de futebol que tem 70 mil pessoas, e quando o time lá faz um gol e você está ali, 70 mil pessoas vibrando, você não vê aquelas pessoas chorando? Aquela coisa toda, aqueles eflúvios bem. Só que eles não falam que é Deus. Só que em muitos meios evangélicos falam que é Deus, e não é Deus. Deus é pela fé. O que é fé? Fé é certeza. Fé é você crer na palavra. Como que a fé vem? Pelo ouvir da palavra de Deus. E quando nós queremos ouvir a palavra de Deus, o Espírito traz para nós discernimento espiritual. Não vamos errar. Por isso que pessoas que vivem pelo sentimento, hoje elas estão: o culto foi maravilhoso, parece que o culto foi para eles ou para elas, mas amanhã está lá na sarjeta: meu Deus, que coisa triste, etc. Fica igual aqueles crentes rodoviários, né? Vocês já passaram por alguma rodoviária?
Ali passa muita gente, mas ninguém é dali. Não tem uma identificação, não tem uma identidade, não vive uma vida de corpo. Estão me compreendendo? Misericórdia, irmãos. Então, nós nascemos de novo, não vamos viver mais por caminhos tortuosos. Antes, nós andávamos por esse caminho de trevas por causa do pecado, porque o pecado cega. O pecado, como Paulo disse lá em Efésios 4,18, entendimento em trevas, que é uma ignorância espiritual. Mas quando o Espírito desvenda os nossos olhos, vamos ter prazer na palavra e contemplar as maravilhas da lei do Senhor, que é a palavra dele. Então não vai ter caminho, porque ele prometeu também que nós nunca, irmãos, haveríamos de trilhar os velhos caminhos, jamais. Tem um texto lindo aqui, irmãos, que Zacarias ele proferiu em Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79. Deixa eu correr aqui, porque a hora passa tão rápido. Irmão, se você ler esse capítulo todo de Lucas 1, você vai se encantar com esse capítulo. Então aqui, Zacarias, eu vou ler alguns versículos. Lucas 1, vamos observar aqui. Lucas 1, ele começa assim o versículo 67. Zacarias, seu pai aqui de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Então nós vamos aqui pegar algumas palavras dessa profecia, que são profecias do Espírito, porque estão registradas. Agora vamos para o versículo 78 e 79. Olha aqui, irmãos, que coisa mais linda. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, que Malaquias 4:2 ele disse, que o sol da justiça nos visitaria. Mas graças à entranhável misericórdia de Deus, queridos, é algo aqui que estava no mais íntimo do nosso Pai Celestial. O desejo dele era cumprir o seu plano, que era ter uma família de muitos filhos que se pareçam com o seu filho Jesus. A entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente nas alturas, e já visitou. Agora, para quê? Verso 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que coisa linda, irmãos. Fomos visitados pelo sol nascente nas alturas. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora a tua luz está em mim. Agora eu posso andar pelas trevas, pelas escuridões, pelo vale da sombra da morte, na companhia dele, que é a minha luz. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. De quem nós teremos medo? De ninguém. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Fantasma, morcego, aqueles bichos das trevas lá, entende? Escorpião, quando você levanta uma pedra, está cheio de escorpião ali, porque a luz incendia, eles têm que sumir. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Cristo entrou em nós, como a nossa vida, como a nossa luz, e as trevas vão se dissipando. E Isaías fala que sobre ti vai nascendo a glória do Senhor. Que lindo isso, Isaías capítulo 60, versículo 1. Que coisa linda, irmãos, a iluminação entra em nós. Ele é a luz da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque temos a luz. Cristo é a luz deste mundo. Agora o sol da justiça já nos visitou. Isso é maravilhoso. Mas que versículo lindo esse aqui, o 79. Sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que coisa linda, irmãos. Então, isso é tão maravilhoso. Trevas e sombra da morte são uma expressão muito usada no Antigo Testamento e significa andar em trevas muito profundas.
Por essa razão que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque a diferença entre o pastor, vamos chamá-lo Davi de pastor, o pastor Davi e os homens naturais, aqui Davi tinha a direção e tinha a companhia divina em meio à escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então ele vai dirigir os meus passos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso Davi não tinha medo. Não temerei mal nenhum. Presença do Senhor. Se ele que estava pastoreando as ovelhas de seu pai, veio um leão. Queridos, imagina só, você está lá num campo, pastoreando ovelhas, você vê um leão vindo para pegar uma ovelha. Será que você sairia de encontro ao leão? Davi saiu. Um urso, fica de pé aquele monstro, aquelas garras. Davi foi, matou o leão e depois matou o urso também. Por quê? Porque Deus era com ele. Foi assim com Sansão, foi assim com, lá em Juízes, como chama aquele homem lá, Gideão, com tantos outros. Se o Senhor é conosco, irmãos, não temos nada o que temer. A vida está em nós, o Todo-Poderoso habita em nós. Jeremias capítulo 20 vai dizer assim, que o Senhor é um poderoso guerreiro que está comigo. Então Ele vai batalhar as nossas batalhas e Ele sempre vai vencer, ainda que aparentemente parece que perdemos. A palavra fala que Jesus triunfou deles, principados, potestades, pecados, triunfou deles na cruz. Agora, quando que cruz é lugar de triunfo? Cruz é lugar de morte. Mas, como disse São Francisco de Assis, é morrendo que se renasce para a vida eterna. Irmãos, sem morte não tem vida, não temos direção do Senhor. Agora, os homens naturais, irmãos, eles não têm direção nenhuma. Efésios 2,12 fala que antigamente nós vivíamos neste mundo sem paz, sem Deus no mundo, num mundo de escuridão, de trevas. Agora, neste mundo nós vamos ter muitas dores, muitos sofrimentos, mas o Senhor vai dirigir os nossos passos e nos momentos de tribulação terríveis, nós vamos ter suporte, nós vamos ter conforto, vamos ter consolo, vamos ter crescimento, se nós entendermos que é o Senhor, porque muitas pessoas quando sofrem, se elas não entenderem que é o Senhor que está moldando as suas vidas, aquele sofrimento vai gerar nelas uma coisa chamada amargura, tristeza, desânimo. Agora, quando nós sofremos pelo Senhor, por causa dEle, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, que Ele vai nos dirigir, queridos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Cada tribulação, cada sofrimento que somos dirigidos a enfrentar, da parte do Senhor, nós sairemos mais fortalecidos, mais fortes, entendeu? Mais enrijecidos, não inquebrável. Estamos compreendendo? Porque nós somos vasos de barro, e nesse vaso de barro o Senhor colocou o seu maior tesouro, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que fez tudo por nós. Citar para vocês mais um texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 17. É um caminho, irmãos, tão maravilhoso, mas tão precioso. Os caminhos para os quais o Senhor dirige aqueles que são salvos, é um caminho aplanados. Provérbios, capítulo 3, versículo 17. Olha que versículo maravilhoso. Os caminhos do Senhor. Então, Senhor, mostra-me os teus caminhos. E Ele vai dizer o seguinte: os seus caminhos, lembra que Ele já disse lá em Isaías 57, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os nossos caminhos é caminhos turbulentos, é caminho estranho, caminho esquisitos, que muitas vezes nós tomamos, mas o do Senhor não. Ele diz assim, Provérbios 3,17, os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz, porque Ele está conosco neste caminho, e o caminho é delicioso.
quando temos a presença do nosso amado pastor, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, o nosso tudo. Então, irmãos, que o Senhor continue dirigindo os nossos passos para um caminho que Ele deseja levar. E nós vamos aqui, seguindo o nosso Senhor, por onde quer que Ele vá. E aquelas pessoas que desejam conhecer o Senhor, vai caminhar nos passos das ovelhas. E lá na frente, elas também encontrarão o seu pastor, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos por esta manhã tão graciosa, Pai, e pela reflexão que o Senhor permitiu que nós então meditássemos na Tua Palavra. Pai, Seus caminhos, eles são insondáveis, inescrutáveis. É o caminho que o Senhor quer que nós caminhemos. É um caminho que nos leva cada dia mais à liberdade. É um caminho que nos leva mais a um conhecimento da vida. É um caminho, Pai, que faz com que nós adentremos o Teu coração. É um caminho, Pai, que nós estamos aqui, mas nós estamos nesse caminho, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, até adentrarmos, ó Pai, os portais eternos, para voltarmos para casa, onde o Senhor já tem preparado esse lugar para cada um de nós. Então, Pai, continue nos conduzindo e frutificando a Tua Palavra e nos edificando cada vez mais. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.